Programa Opinião, um oferecimento Ultra, Salão da Mercedes. Opinião está começando agora. E você sabe a importância do sindicato na vida dos trabalhadores? Não? Pois é, eu também não. E para falar desse assunto, eu vou receber uma pessoa maravilhosa, que é uma amiga, uma mulher empreendedora, uma mulher ativa, maravilhosa. É Bibi Nóboa, assessora da presidência do Sinsec RJ e adjunta da Secretaria de Segurança Pública da UGT RJ. Tudo isso nós vamos saber o que é com ela. Bibi, obrigada, muito obrigada pela sua presença. Nós vamos conversar. E olha, tá só a Bibi, porque menina, essa mulher sabe muito. Então, ela vai poder falar tudinho a respeito do sindicato de mulheres, do sindicato como um todo, de tanta coisa boa que você vai ficar muito feliz. E você não me deixe, não. Espera um minutinho que eu vou fazer um pequeno intervalo e volto já já. Ultra Comunicação Visual. Há mais de 10 anos no mercado de sinalização, a Ultra mantém uma equipe treinada para realizar os mais diferentes projetos de comunicação visual, utilizando tecnologia de última geração para o mais alto padrão de qualidade em impressão de lonas e adesivos em todos os formatos, gravação e recorte a laser, envelopamento de veículos, letreiros, totens, fachadas em ACM, brindes, cardápios e muito mais. Ultra Comunicação Visual, compartilhando valores. A mulher moderna precisa estar sempre muito bem produzida. Sabe por quê? Porque ela no salão é que ela se encontra, que ela corta, faz escova, hidratação, luzes, reflexo, tinturas, amaciamento, relaxamento, manicure e pedicure e depilação. Tudo isso sem esquecer da qualidade e do bom atendimento. Por isso, eu só me cuido aqui, no Salão da Mercedes. Afinal, são 35 anos cuidando da beleza da mulher. Vem pra cá! Travessa Portugal 34, telefone 2643-1206. Mercedes, Diana, Fernando, Nina, Diná, Marilza e Bia estão esperando por você. Vem pra cá. Sou Jairzinho Furacão da Copa. Hoje estou em Teresópolis, sede do IPAM, para mostrar um dos aplicativos mais modernos do mundo, desenvolvido por cientistas brasileiros, chamado IPAM MySys. Ele ajuda as populações em áreas carentes ou não no seu município, gratuitamente. Esse aplicativo disponibiliza dados em seu celular como temperatura, pressão atmosférica, vento, radiação, umidade, com seus devidos registros atualizados de 10 em 10 minutos. Fornece estudos gráficos atmosféricos desses elementos para a cidade. Fotos turísticas e de áreas em risco do seu município, além de informações do que está acontecendo no mundo. Canal de comunicação digital para a Defesa Civil e Corpo de Bombeiros se comunicarem com seus habitantes. E ainda sinal de alerta quando um determinado elemento ultrapassar o limite imposto pela Defesa Civil ou Corpo de Bombeiros. Tudo isso gratuitamente para a sua cidade, sem custos e direcionado para todos os habitantes. Seja um anunciante do aplicativo IPAM MySys e ajude a população desses municípios afetados pelas catástrofes naturais. Informações meteorológicas, vidas humanas, nossas responsabilidades.
Aqui na Radioteca Eletrônica você encontra toda a linha de alarmes comerciais e residenciais, câmeras em HD, controle remoto para todas as TVs, DVR HD, componentes eletrônicos para todos os fins, multímetros, PABX Dual Chip, porteiro eletrônico de todos os tipos, telecomunicações em geral, ferramentas diversas, kit de celular fixo e toda a linha de PABX. Radiotec, a melhor loja em eletrônica. Acesse nosso site. De volta, primeiro bloco da opinião. A gente tem muita coisa, mas antes de conversar com a Bibi, eu queria falar com você da Ótica e Joalheria Brasil, que está tendo... está trazendo comigo um óculos lindo. Ó, Bibi, que beleza. Pois é, eu também. Olha só que coisa mais chique. Olha só. Lindo, né? Lindo, lindo, lindo. Esse óculos é da London e tem um preço maravilhoso na Ótica e Joalheria Brasil, que é ali na Calçada da Fama. Óculos escuros. Esse é um óculos feminino. Eu também tenho um óculos unissex, que é da HB. Olha só. Uma lateral vermelha, muito bonita. Esse aqui é unissex. Você pode encontrar tudo isso na Ótica e Joalheria Brasil, com atendimento. Só o Fábio Brasil sabe proporcionar a todos nós. Qualidade. Nós vamos fazer um programa aqui a respeito de oftalmologia e de atendimento, como é importante uma boa ótica atender você, tá bem? Beijo, Fábio. Bibi, vamos lá. Vamos começar e começar depressa, que está todo mundo muito ansioso. O que é um sindicato? Por que é necessário haver um sindicato? Então, Eliana, primeiro de tudo, muito obrigada. É um prazer enorme estar com você sempre, todas as vezes que eu estou, essa alegria, né? Aham. E que é muito bom esse alto astral. E falar de sindicato, para mim, é uma grande paixão, é um grande amor, né? Principalmente porque a gente vive isso no CERN. E quando a gente fala em sindicato, é claro que tem a Constituição Federal fala, né? A CLT fala, mas eu quero ir mais no cerne da questão, né? Vamos pensar lá em consciência coletiva, que foi o que Karl Marx trouxe para a gente, né? Que são, naquela época, as pessoas precisavam se unir de alguma forma, né, para acabar com aquela precarização do trabalho. Sei. Não é isso? Então, tem uma frase que eu gosto muito do Bezerra de Menezes, que diz que juntos, né, juntos somos fortes, né? Muita e coisa. Separados um dos outros apenas ponto de vista. É uma coisa que o Lima utiliza muito, que é o meu presidente, e eu acho que é exatamente isso, né? O sindicato é uma junção de trabalhadores que representam toda uma categoria, toda uma classe. Entendi. Né? E esse é o ponto principal. É onde a gente descobre que tá junto, é onde faz a diferença. Faz a força. Faz a força, é né? Isso. Antigamente a gente fica muito ligado. E quando eu ouvia falar em sindicato, e talvez você aí de casa também, quando eu ouvia falar em sindicato, eu falava, meu Deus, mas que coisa... Vem uma coisa anarquista na cabeça da gente, né? Greve, vem. A gente pensa, por exemplo, as pessoas quando veem uma reivindicação de uma classe, lembram de sindicato e acham que é aquela confusão, aquela bagunça que está ali, que está causando, um sindicato. Exatamente. E não é. Não é. Na realidade, houve uma época, né, que precisava que fosse. Se a gente for pensar, a gente voltar um pouquinho no tempo e for lá na Revolução Industrial, onde muitos imigrantes, né, principalmente italianos e espanhóis, vieram para o Brasil, e aí a gente pensa realmente naquela questão histórica mesmo, que veio do anarquismo, né? A gente pensa que esse pessoal chegou aqui e realmente fez a anarquia de fato.
Mas a gente lembra das mulheres queimadas, né? Não é isso? Lá em Nova York, exatamente. Isso remete a gente a essas coisas ruins. Justamente, né? Mas eu julgo que foi importante para aquela época. Afinal de contas, a gente tinha criança de 5 anos dentro da fábrica trabalhando, como tínhamos também uma jornada de 20 horas de trabalho. Nossa Senhora. Né? Então, quer dizer... Desumano. Desumano. Então, naquela época, eu acredito que aquele rigor também era muito necessário. E eles trouxeram para a gente também, justamente o que Karl Marx veio a alinhar, que é essa questão da consciência coletiva. De junto eu sou forte, junto eu posso pleitear, né? Mas vamos pensar hoje em dia, né? Hoje as pessoas olham para mim, eu acho engraçado, ai, Bibi, tá sempre de salto, tá sempre... E é sindicalista? Como é que é isso? Como é que é essa visão contemporânea do sindicalismo atual? Além do que, temos uma ideia errônea, que o sindicalista é uma pessoa mal vestida, é uma pessoa que não pode, porque eu ia perguntar isso. Como é formado um sindicato? Como é? Justamente. Então, acho importante desmistificar isso, porque realmente ele tem uma outra roupagem. Hoje as lutas, elas continuam, mas são outras, talvez mais brandas e mais negociais, né? E lá na CLT explica pra gente o seguinte, que um sindicato ele é formado por aquele representante daquela classe ou aquela categoria, né? E é formado até 7 pessoas que possuem estabilidade entre presidente, vice-presidente e diretores, mas pode ser formado até 14. De 7 para lá, não tem essa estabilidade. Mas são pessoas que, sobretudo, sentam na mesa para negociar. Sim. Então, aqueles acordos ou convenções coletivas que a gente vê, que... enfim, aquele valor que a gente tem de aumento, digamos assim, falando isso bem trocando em miúdos, para quem não vive... De aumentos, de horas trabalhadas, de direito da mulher, da gravidez, da amamentação, ou seja, de todos esses direitos... Todos esses direitos, né? Só para você ter uma ideia, se a gente voltar no tempo, a gente tem aí 1964, para a gente ter o direito, por exemplo, da hora extra, né? No ABC, os metalúrgicos, que tem uma história de sindicalização muito forte, né, ficaram presos dentro da fábrica por 10 dias, né, até conseguir o direito. Então, a gente pensa nisso também. Ou seja, significa dizer que quando a gente tem aquela regulamentação, aquele aumento anual, alguém foi lá para a mesa de negociação, né? Ser representante daquela categoria. E isso nós não estamos falando de política, de esse ou daquele. Estamos falando de direitos do trabalhador. Exatamente. Do meu, do seu que está aí em casa, ou seja, que trabalha em loja, que trabalha onde for. Porque as pessoas, vamos também desmistificar, lembram de sindicato e falam de trabalhadores só metalúrgico. Exatamente, né? É porque, na realidade, metalúrgico, ele traz para a gente aí um grande sindicalista, como, por exemplo, Luiz Inácio, né? Verdade. Eu realmente não teço nenhum comentário político, prefiro que não. Mas, né? Mas, realmente, uma pessoa que mobiliza mais de 40 mil funcionários para falar, a gente tem que pensar em liderança. Com certeza. E a gente tem tantos outros também, né? Mas isso, engraçado, assim, que me faz pensar também nos nossos grêmios, que hoje estão acabados, na União Estudantil, que eu fui participante ativa, eu também. E remete a gente o seguinte, olha, a gente realmente precisa lutar. A UNE no Rio, né? A UNE. Que tinha um grande... Eu fui participante da UNE, fui muito atuante. Eu estudei no Colégio Pedro II, que tinha grêmio, eu fui presidente de grêmio, ou seja, esse tipo de coisa, mas a gente fazia como uma forma, não se sabia ainda desse coletivo enorme. E sabe, e que levava grandes multidões. Para nós não era. E isso é o começo de tudo. Né? Na realidade, o que acontece é que a gente mistura o tempo inteiro. Não é que não se faça política, né? Porque a política ela tá no dia a dia da gente o tempo inteiro. Mas algumas lideranças sindicais e de gremistas, né? Enfim, foram para a política. E aí, talvez uns gostem mais, outros gostem menos, mas o fato é que alguns realmente desvirtuaram. Sim. Mas o que a gente tem que pensar é o seguinte, a gente precisa que o nosso jovem saiba brigar pelo nosso direito. A gente precisa que quando a gente esteja lá na fábrica, ou a gente esteja, por exemplo, sofrendo acidentes de motos, porque os nossos motoboys estão aí na rua, a gente precisa saber o seguinte, olha,
Eu preciso de uma liderança dentro da minha categoria que fale que eu preciso do meu equipamento de segurança. Vamos citar um assunto bem atuante, que é aquela UB agora e os taxistas lá em São Paulo. Sim. Então, as pessoas, para poder serem ouvidas, precisam do seu sindicato. Precisam estar na massa. Aham. Porque sozinho a gente consegue muito pouco. Até hoje, isso em tudo que a gente vai fazer. Aham. Não é verdade? Então, para isso, né, vem o sindicato para dizer assim, olha, esse trabalhador, ele precisa ser melhorado nos seus direitos. E aí você fala comigo, mas eu não fico mal visto? Meu patrão, o que vai achar se eu faço parte de um sindicato? Ora, é hora de mudar esse conceito também. A gente quer, na realidade, é caminhar junto. Hoje, aquela época de guerra já acabou, né? Então, assim, o que a gente precisa? Isso não quer dizer que o sindicato seja pelego, que também... Ué, mas não existe a CIAT que fala dos direitos dos comerciantes? A CIAT é patronal. Então, tá bem, mas eu estou dizendo que existe uma forma de defendê-los. Então, quer dizer, todas as pessoas têm esse direito. Temos esse direito, Eliana, e mais, a gente na verdade, é fruto da negociação. A gente é fruto da política, ou seja, a partir do momento que eu vou fazer, né, que eu vou combinar com você, olha, vamos fazer esse programa, vai ser assim, a gente já está combinando. Combinando, não é com certeza? Certeza. Estamos negociando. Negociando. Ou seja, então há a possibilidade de ter, por exemplo, a sua comissão, né, negocial, que vai lá falar, olha, eu acho que a gente pode chegar aqui... O ideal é que seja um ponto de equilíbrio, ou seja, o trabalhador precisa ter deveres, mas ele também tem direitos. E o patrão, né, também. O bom é que fosse assim, né? Todo mundo ter direitos e deveres. E deveres. E aí a gente acaba por tocar também em vários problemas que são pontuais na sociedade, porque eles ainda existem, né? E aí, quando a gente fala de sindicato, e a gente tem uma pirâmide, né? Uma pirâmide é a seguir, o sindicato, ele está lá na base, e você vai subindo e se depara com a central sindical. Hoje são 6 regularizadas no país, né? 6 que fazem um brilhante trabalho. 6 que fazem um brilhante trabalho. E nessa realidade a gente se depara com o seguinte, a gente tem problemas que são realmente ainda muito pontuais na nossa sociedade. Como, por exemplo, a questão, hoje a gente vai ter em novembro a Marcha das Mulheres Negras, né? E não é só para a mulher negra marchar, não. Todos nós vamos, porque a gente se depara ainda com situações que são muito complicadas dentro do mercado de trabalho. Vamos deixar a mulher para depois, vamos continuar aqui no sindicato, porque eu quero fazer um bloco inteirinho disso. Maravilha. Porque eu quero falar da mulherada, sim, porque eles criticam que tem cota para mulher negra, tem não sei o que, do não sei o que lá, e eu quero falar porque precisamos falar muito. Sem dúvida, sem dúvida. É? Eu acho que o direito, né, ele está em todos nós. Com certeza. Ou seja, a gente precisa lutar por ele. Seja ele de maneira que precisa ser mais agressiva, e às vezes precisa, com certeza, né? Mas ainda hoje se tem formas de fazer isso, por exemplo, sem machucar ninguém, que é o ideal, né? O sindicalismo começou lá atrás, um sindicalismo só machista, só masculino? Na realidade, as grandes lideranças, sim. Mas, naquela época, não necessariamente, porque todo mundo trabalhava. A mulher, em menos escala, porque ainda se tinha a ideia de que ela tinha que ficar dentro de casa, né? Isso. Fazendo uma jornada, eu gosto de chamar assim, porque é uma grande jornada também. Não, é uma jornada integral. Não é? Fazendo uma jornada em casa também, mas haviam aquelas que precisavam estar, por exemplo, ou nos campos ou dentro das fábricas, sendo operárias. Sim. Com 20 horas. Sim. Crianças de 5 anos, ou seja... Que absurdo, né? Que absurdo. Mas, assim, as lideranças, sim, né? E aí se começou a lutar mais aguerridamente quando se criou essa consciência coletiva, por exemplo, pela diária tripartida, ou seja... 8 horas, por que 8 horas de trabalho, que é uma questão interessante, né? Porque a gente entende que precisa-se de 8 horas de trabalho, dormir. 8 horas de lazer e 8 horas para dormir. Com certeza. Não é isso? Então, assim, quer dizer, se a gente for pensar lá atrás, eu fico me perguntando se sem uma coisa mais agressiva a gente ia conseguir. Né? Porque tinha um lado só ganhando. Eu acho que não. Então, vamos começar a desmistificar a partir daí. Porque ninguém que tem o poder total quer dividir. Não é isso? E eu acho que você tocou... Eliana, você, como sempre, maravilhosa. Você tocou numa palavra que eu acho que é
o cerne da questão. Dividir. Ou seja, a gente precisa cada vez mais ser grupo, né? Isso. E eu fico pensando, eu conheço grandes sindicalistas, o Zé Luiz Manhães, por exemplo, que é meu vice-presidente, ele é um homem que não tem vida, porque o sindicalista é isso, tá? A gente está aqui, de repente tem que ir para lá, tem para colar, porque a gente precisa negociar, igual como precisa você viaja lutar. um monte, né? Justamente. Às vezes, Bibi, onde você está dando securitários? Não, estou em Natal. Quer dizer, a gente viaja por aí e outras pessoas, muito mais que eu, até que estou começando no movimento, vamos dizer assim, tenho 8 anos no movimento, é relativamente pouco frente a esses guerreiros, que realmente têm a arte de servir a categoria, né, de estar lutando. A gente tem um monte de PECs aí tramitando que indeferem esse direito de lutar, né? Porque, na realidade, a gente tem que pensar o seguinte: quando a gente quer desarticular, a gente separa. Vamos falar disso que está errado? E a gente aproveita para falar que SINSEC-RJ é Sindicato dos Securitários do Estado do Rio de Janeiro. Depois a gente fala da UGT, tá bem? Eu vou fazer um pequeno intervalo, mas eu estou voltando já para a gente continuar isso da divisão, tá bem? Gostei. Já. Ultra Comunicação Visual. Há mais de 10 anos no mercado de sinalização, a Ultra mantém uma equipe treinada para realizar os mais diferentes projetos de comunicação visual, utilizando tecnologia de última geração para o mais alto padrão de qualidade em impressão de lonas e adesivos em todos os formatos, gravação e recorte a laser, envelopamento de veículos, letreiros, totens, fachadas em ACM, brindes, cardápios e muito mais. Ultra Comunicação Visual, compartilhando valores. A mulher moderna precisa estar sempre muito bem produzida. Sabe por quê? Porque ela no salão é que ela se encontra, que ela corta, faz escova, hidratação, luzes, reflexo, tinturas, amaciamento, relaxamento, manicure e pedicure e depilação. Tudo isso sem esquecer da qualidade e do bom atendimento. Por isso, eu só me cuido aqui, no Salão da Mercedes. Afinal, são 35 anos cuidando da beleza da mulher. Vem pra cá! Travessa Portugal 34, telefone 2643-1206. Mercedes, Diana, Fernando, Nina, Diná, Marilza e Bia estão esperando por você. Vem pra cá. Sou Jairzinho Furacão da Copa. Hoje estou em Teresópolis, sede do IPAM, para mostrar um dos aplicativos mais modernos do mundo, desenvolvido por cientistas brasileiros, chamado IPAM MySIS. Ele ajuda as populações em áreas carentes ou não no seu município, gratuitamente. Esse aplicativo disponibiliza dados em seu celular como temperatura, pressão atmosférica, vento, radiação, umidade, com seus devidos registros atualizados de 10 em 10 minutos. Fornece estudos gráficos atmosféricos desses elementos para a cidade. Fotos turísticas e de áreas em risco do seu município, além de informações do que está acontecendo no mundo. Canal de comunicação digital para a Defesa Civil e Corpo de Bombeiros se comunicarem com seus habitantes. E ainda sinal de alerta quando um determinado elemento ultrapassar o limite imposto pela Defesa Civil ou Corpo de Bombeiros. Tudo isso gratuitamente para a sua cidade, sem custos e direcionado para todos os habitantes. Seja um anunciante do aplicativo IPAM MySIS e ajude a população desses municípios afetados pela catástrofes naturais. Informações meteorológicas, vidas humanas, nossas responsabilidades. Aqui na Radioteca Eletrônica você encontra toda a linha de alarmes comerciais e residenciais, câmeras em HD, controle remoto para todas as TVs, DVR HD, componentes eletrônicos para todos os fins, multímetros,
PABX Dual Chip, porteiro eletrônico de todos os tipos, telecomunicações em geral, ferramentas diversas, kit de celular fixo e toda a linha de PABX. Radiotech, a melhor loja em eletrônica. Acesse nosso site. Pois é, de volta, segundo bloco, foi rapidinho, recebendo hoje minha amiga Bibi Noboa. Ela gente, é tanta coisa que eu preciso ler. Não dá para decorar, não. Ela disse que demorou a decorar também. Então, pois é, ela é assessora da presidência do SINSEC, que é o Sindicato dos Securitários do Estado do Rio de Janeiro, e adjunta da Secretaria de Segurança Pública da UGT, União Geral dos Trabalhadores do Estado do Rio de Janeiro. Vamos continuar? Vamos continuar nessa coisa da divisão. Vamos. Como é que a gente resolve pessoas aceitarem dividir aquilo que eu tenho todo? Olha só, eu tenho todo esse poder. Por que eu vou dividir com você? Por quê? Então, como eu estava dizendo, Eliana, eu acho que é justamente isso. O que a gente precisa começar, né, é a perceber que quando alguém quer desarticular, seja uma categoria, seja uma amizade, seja qualquer coisa, ela separa. Não é assim? Isso. Eu gosto de colocar as coisas bem em tons práticos para a gente ver como é que funciona realmente a questão, né? E aí você começa a perceber o seguinte: não, a gente tem que se juntar. Qual é a história? O que está acontecendo? O que dentro da minha categoria eu posso fazer de melhor? E aí você elege aquele representante, né? Que vai... Alguém que você confie. Que você confie, não é? E que vai brigar pela sua que seja um líder, que consiga convencer as pessoas. É assim que é escolhido, não é? É assim que funciona, é justamente assim que funciona. Agora, é aquele também que tem mais coragem, vamos dizer assim, para enfrentar... Para o embate. Né? A gente, claro, tem, por exemplo, a gente falando de centrais sindicais, tem aquelas que têm uma característica mais aguerrida, né? Por exemplo, vamos dizer a CUT ela é mais aguerrida, né? Independente de questões políticas, ela nasceu dessa forma. Porque nós temos aqui os securitários aqui, para explicar isso, eu acho, mas a gente tem o do Estado que tem que ir lá em Brasília. Justamente. Tem que ir lá representar a gente. É isso. Então, esse representante tem que ser uma pessoa mais preparada, não é? O que acontece? Para isso a gente tem o apoio. O sindicato, por isso que ele está na base lá da nossa pirâmide, porque ele vai buscar apoio, por exemplo, na central sindical. Né? Quando ele busca apoio na central sindical, ele realmente está mais forte. Por quê? Porque a gente tem pessoas que são, vamos dizer assim, que estão nesse movimento há mais tempo e que fazem uma união maior. Quando a gente fala de sindicato, a gente fala de representação de uma categoria, como, por exemplo, do meu sindicato, que eu tenho todo o amor e carinho do mundo, é o Securitários, ele representa o percentual de pessoas que trabalham com seguros. Quando ele vai para uma central sindical, ele reúne outros sindicatos de outras categorias e aí a central sindical fala pelo trabalhador. Entendi. Né? Entendi. E aí o que acontece? A central sindical, por exemplo, que está lá no topo da nossa pirâmide, ele representa o sindicato, a federação e a confederação. Entendi. Ou seja, ele está mais robusto e aí a gente começa a falar de milhares de trabalhadores em todas as categorias filiadas a ele, para ir, por exemplo, ir contra a 4330, né? O que foi a 4330? A questão da terceirização, né? Quando a gente fala em terceirização, que nosso sindicato, a nossa central era absurdamente, continuamos ainda contra, né? Só uma central sindical se demonstrou a favor. Se manifestou, tá, né? a favor. E o que acontece? Ele desarticula, é como se a gente pegasse a CLT e descartasse todos aqueles direitos. Porque você terceiriza um serviço que você teria um funcionário para exercer. Você já pensou? É isso, né? É exatamente. Então, assim, está tirando o direito de nós, trabalhadores, termos um emprego.
Exatamente. É isso, É não é? exatamente isso. Você demite todo mundo e terceiriza e vamos embora, né? Trocando muito em miúdos, tá, gente? Porque essa questão é super complexa, a mas gente assim... está simplificando porque a gente não tem todo o tempo do mundo para falar então, isso. E também as pessoas não entenderiam tão complexamente o início né? disso tudo. Né? Então, o que acontece? A gente está mais robusto quando a gente chega numa central sindical forte, por exemplo, né? Para ir lá e falar, não, nós não queremos, nós não aceitamos esse tipo de medida passar. Entendi. E aí a gente começa a fazer uma frente robusta contra aquela determinada medida. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então, assim, essa é a questão. E às vezes as coisas acontecem e a gente que não está muito ligado nisso fica muito aleatório. E é por isso que a gente precisa ter novamente a vontade de acompanhar o movimento sindical. Um determinado jornal, inclusive, veio fazendo algumas matérias, é importante falar nisso, né? Algumas matérias, por exemplo, falando de quão problemático estava a questão sindical. Ele fez isso por 15 dias. Mas eu fico pensando, Eliana, que a gente não pode colocar todo mundo no mesmo balaio. Vamos falar uma coisa? Você tem bons médicos, você tem maus médicos. Aí. Você tem bons advogados e tem maus advogados. Você tem gente boa e gente má em todas as áreas. Exatamente essa questão. Que não faz o seu trabalho direito, o que faz com interesse particular. Pessoal. Porque o direito é coletivo. Então, você falou logo no começo, é por isso que me levou a pensar. Então, existem algumas pessoas que não são boas. Sim. Então, a gente não pode botar todo mundo no mesmo balaio, Não pode colocar, né? Porque... Em princípio, a gente tem que pegar o seguinte. Primeiro que a pessoa precisa ter coragem para sair daquela área de conforto e falar, eu não estou satisfeito com isso, eu acho que a gente pode melhorar. Sim. E aí falou pela maioria, né? Precisa ser uma pessoa sonhadora, porque na realidade a gente podia se confortar como está. A gente tem 8 horas, a gente tem hora extra, mas a gente tem que pensar naquele outro que não angariou todos aqueles direitos. Não é verdade? Certo. Então, quer dizer, a gente não pode colocar todo mundo no mesmo balaio, porque senão a gente desarticula, e quando a gente desarticula, fica todo mundo frágil. Fica não todo é verdade? mundo muito fraco. Muito frágil. E não consegue nada. Não. E aí, emendas... Porque ninguém quer conceder. Não, porque aí uma 4330 que interessaria, por exemplo, aqueles que poderiam ser, vamos dizer assim, os detentores da terceirização, ia agradar numa boa, porque não tinha ninguém para fazer frente a ele. Por exemplo, eu gosto muito de falar nisso, adoro, os direitos dos deficientes. Quando você diz que na sua calçada tem que ter espaço para um cadeirante, tem que ter uma marcação no chão para um deficiente visual, tem que ter uma rampa de acesso em todas as repartições públicas. Ou seja, quando você tem um sindicato que defende esse tipo de coisa, a gente está sendo, além de tudo, humano. Eliana, eu acho que você tocou numa questão realmente muito central. Por quê? Porque você está vendo como os assuntos eles se misturam o tempo inteiro? Tudo, eu sei. Na realidade, aquele que luta, aquele que vai para o embate de fato, ele não quer só a garantia dele, ele quer que o outro tenha também uma vida melhor. Mas esse nome sindicalismo assusta muito. Assusta muito. Então vamos pensar numa coisa. Eu mudaria o nome também, viu? Só para a gente desmistificar a história. Mas quando me remete, todas as vezes que eu vou trabalhar, o que eu vou para a central, e aí eu posto, meu Facebook é bem atuante, viu? E aí quando eu posto que eu estou lá na UGTRJ, me vem uma coisa, o seguinte, eu vou orgulhosa, porque na realidade eu me lembro que eu estou exercendo cidadania. Então, lógico. Porque a gente está, na verdade... Você está dando o seu tempo lutando por você, mas por milhares e outras pessoas. E aí não é ser cidadão, você pensar no outro. Com certeza. Né? Com a gente certeza. não tem aquela questão assim, não, eu quero sonhar sim, por que não? Né? E quando você está dentro de uma central sindical, ou no movimento, porque você não precisa, você de casa, não precisa estar dentro do movimento ou fazer parte necessariamente. Mas se você acompanhar, se você for na sua Assembleia Geral, você já está participando daquele pool de trabalhadores que não se conforma em não melhorar. Né? Sai da zona de conforto. E a gente se sente orgulhosa disso, né?
sente. A gente tem orgulho, por exemplo, de uma conquista. Por exemplo, se nós daqui da televisão, funcionários da televisão, quisermos equipamentos melhores, quisermos melhores condições de trabalho, quisermos que a imagem seja melhor, nós vamos nos unir para poder conseguir isso. Porque se um só falar, não vai adiantar nada. Não vai adiantar. Além de um só falar, ele fica realmente mal visto, né? Se o todo falar, você vai entender o seguinte, que não é ruim para o seu patrão, não. Aliás, muito pelo contrário, ele vai ganhar prêmio, porque ele vai estar dando melhor qualidade. E tem mais, um funcionário satisfeito gera lucro. Exatamente isso. Então, o que a gente quer na realidade, né? Eu ia explicar uma questão assim, porque antigamente a gente falava do sindicato que era pelego, né? A gente utilizava esse termo justamente para dizer o seguinte, que ele ia para o lado do patrão, esquecendo da questão do funcionário. Existia também, existe ainda, mas em muito menor escala. Muito menor escala. Mas hoje eu penso que não seja assim. A gente realmente precisa ser negocial. E quando a gente negocia, a gente não quer só bom para a gente quer bom para todas as partes. Porque a gente entende que patrão e empregado, eles precisam caminhar juntos. É bom para a população, é bom para o país e é bom para todo mundo dessa forma. Uma indústria, falando de uma indústria, hoje, o mundo inteiro está passando por uma crise. Sim. Então, a indústria hoje, até eu estava vendo o jornal, e dizendo que a indústria hoje, como o dólar está alto, para a nossa indústria exportar está bom, porque a gente está conseguindo competir com preços. Então, e a indústria desempregou muito. Então, esse tipo de coisa é que a gente precisa, porque não se tem segurança, né? Não. E aí, o que faz? E eu, que trabalho numa indústria, mas se está bom para exportar, como é que está mandando gente embora, Bibi? Como é que está mandando gente embora? E aí a gente tem que ir lá sentar no nosso sindicato e falar assim, olha, você precisa lutar por mim. Porque o que acontece? Vamos pensar, quando a gente fala em sindicalismo moderno, a gente fala em professores, mestres e doutores. Lá, por exemplo, a UGT, ela tem um centro de estudo que é maravilhoso, que além de várias coisas, ela estuda o seguinte, como é que fica o mundo do trabalho e a globalização? Agora o maquinário está substituindo gente. Quer dizer, a gente não manda um monte de gente embora e substitui por uma máquina. Quem é que vai me proteger com isso? Né? Quem é que vai lutar por mim? Quem é que vai lutar por mim? É claro que obedecendo também as questões que são boas, né? Porque a gente tem hoje a tecnologia, ela veio para nos ajudar. Com certeza. Mas a gente tem que utilizar ela da melhor forma, para nos ajudar, que foi para que ela foi criada, e não para nos substituir. Não é verdade? Então, é o seu sindicato, aliado a uma boa central sindical, que está lá lutando por você, por esse direito, por exemplo. Que é uma e ela tem que ser regulamentada, né? Tem que ser regulamentada. Então, é por isso que a gente tem um centro de estudo que faz de forma macro todas as questões que são atuais. Opa, aí você já percebeu uma coisa? A gente já esqueceu daquele sindicalismo lá de trás que só foi para briga. Com certeza. A gente tem gente pensando por você. E pensando modernamente. Por você não, para você. Né? E modernamente. Justamente. Acompanhando os tempos de hoje. A evolução de maquinários, a evolução tecnológica, ou seja, todo tipo de evolução. Todo tipo de coisa, ou seja, como é que a gente vai fazer para não ter mais custo para o teu empregador, mas também para que ele não diminua o seu trabalho. Porque, Eliana, quando eu falo em trabalho, eu acho que a gente está falando de vida, não é verdade? É verdade. O trabalho, a gente tem aquela frase, aquela premissa que o trabalho enobrece o homem, e enobrece mesmo, ele cuida da família. Aí quem não gosta de levar para sua casa o seu sustento do trabalho. Do trabalho. Mas eu vou fazer mais um intervalo e a gente vai voltar, porque nós vamos falar de mulheres. Nossa Senhora, adoro isso. Eu sou danada de feminista. Eu pelo menos quero andar ao lado. Eu quero ter meus direitos também defendidos. Eu gosto muito disso. Vamos esperar só um pouquinho assimzinho, só um comercialzinho, e eu volto já para o último bloco e para um assunto quente, gostoso e interessante. Já.
Ultra Comunicação Visual. Há mais de 10 anos no mercado de sinalização, a Ultra mantém uma equipe treinada para realizar os mais diferentes projetos de comunicação visual, utilizando tecnologia de última geração para o mais alto padrão de qualidade em impressão de lonas e adesivos em todos os formatos, gravação e recorte a laser, envelopamento de veículos, letreiros, totens, fachadas em ACM, brindes, cardápios e muito mais. Ultra Comunicação Visual, compartilhando valores. A mulher moderna precisa estar sempre muito bem produzida. Sabe por quê? Porque ela no salão é que ela se encontra, que ela corta, faz escova, hidratação, luzes, reflexo, tinturas, amaciamento, relaxamento, manicure e pedicure e depilação. Tudo isso sem esquecer da qualidade e do bom atendimento. Por isso, eu só me cuido aqui, no Salão da Mercedes. Afinal, são 35 anos cuidando da beleza da mulher. Vem pra cá! Travessa Portugal 34, telefone 2643-1206. Mercedes, Diana, Fernando, Nina, Diná, Marilza e Bia estão esperando por você. Vem pra cá. Sou Jairzinho Furacão da Copa. Hoje estou em Teresópolis, sede do IPAM, para mostrar um dos aplicativos mais modernos do mundo, desenvolvido por cientistas brasileiros, chamado IPAM MySys. Ele ajuda as populações em áreas carentes ou não no seu município, gratuitamente. Esse aplicativo disponibiliza dados em seu celular como temperatura, pressão atmosférica, vento, radiação, umidade, com seus devidos registros atualizados de 10 em 10 minutos. Fornece estudos gráficos atmosféricos desses elementos para a cidade. Fotos turísticas e de áreas em risco do seu município, além de informações do que está acontecendo no mundo. Canal de comunicação digital para a Defesa Civil e Corpo de Bombeiros se comunicarem com seus habitantes. E ainda sinal de alerta quando um determinado elemento ultrapassar o limite imposto pela Defesa Civil ou Corpo de Bombeiros. Tudo isso gratuitamente para a sua cidade, sem custos e direcionado para todos os habitantes. Seja um anunciante do aplicativo IPAM MySys e ajude a população desses municípios afetados pelas catástrofes naturais. Informações meteorológicas, vidas humanas, nossas responsabilidades. Aqui na Radioteca Eletrônica você encontra toda a linha de alarmes comerciais e residenciais, câmeras em HD, controle remoto para todas as TVs, DVR HD, componentes eletrônicos para todos os fins, multímetros, PABX Dual Chip, porteiro eletrônico de todos os tipos, telecomunicações em geral, ferramentas diversas, kit de celular fixo e toda a linha de PABX. Radiotec, a melhor loja em eletrônica. Acesse nosso site. Para o terceiro bloco, estamos voltando. Estou adorando esse papo. Minha amiga Bibi Nóboa, sindicalista, ela está me ensinando tanta coisa. Eu espero que você também esteja aprendendo. Bibi, falamos lá atrás, vamos falar de mulher agora? Vamos falar da mulher negra, da mulher branca, da mulher inválida, da mulher que sofre abuso, que é violentada. Vamos falar de tudo, desse sindicalismo das mulheres. Vamos falar disso? Eliana, você tocou num ponto que vai no meu coração, viu? De fato, né? Então, há pouco você falava, não, nos comerciais, que a gente fica batendo papo aqui, viu?
Né, Eliana? Contei. Então, assim, a gente fala realmente, falou assim, a Eliana falou, mas eu sou feminista. Eu também. Mas eu fico pensando assim, a gente tem muitos eventos, por exemplo, dentro da Central, e hoje também nos sindicatos, né? Que são específicos para a mulher. Por exemplo, o meu sindicato, a gente faz o Mulheres Securitárias. O idealizador foi o Zé Luiz Manhãs, que foi uma pessoa que me ensinou tudo. Que bacana isso, viu? A minha prima trabalhou com vocês. Sério? É seríssimo. Ela é uma funcionária hoje da IBM. Bacana. Ela atende a Globo, especialmente. Mas ela trabalhou com vocês. Eu fui falar que eu conheci você e tudo. Aí minha tia falou que ela trabalhou lá. Então, quer dizer, ela me contou um monte de coisa. E a minha família, Bibi, engraçado, por que eu toquei esse ponto? Porque meu pai é de 1932. A mãe dele, imagina, a minha avó e todas as irmãs já trabalhavam fora. Então, eu tenho uma família de mulheres que sustentaram a sua casa, que trabalharam fora. A gente que teve consciência e que votou desde que foi instituído o voto feminino e que lutou por aquilo. Então, eu estou acostumada a escutar isso dentro da minha casa. É isso. E vamos pensar como as coisas se misturam. Lá atrás foi necessária uma guerra maior. Mas hoje, vamos pensar que as lutas continuam. Hoje a gente tem, né? Eu não tenho os últimos dados do IBGE certinhos, então não gosto de dar uma informação falha. Mas assim, a gente ainda tem no país hoje... Quer dizer, a grande maioria, as mulheres que não se equiparam salarialmente aos homens, sim, mesmo tendo o mesmo mas existe nível de instrução. Existe uma quantidade razoável. Que ganha bem menos do que... E as mulheres para chegar ao posto de comando? E as mulheres sindicalistas? Cadê elas? Né? São muito poucas. As que nós possuímos hoje são muito aguerridas, mas ainda em menor número. A gente tem, por exemplo, agora que vai chegando a época das eleições, só para fazer nominata, mas não para estarem lá. Mulherada. Só né? Vamos falar uma palavra horrível que eu acho. Só para servir de escada, bonita. Só para servir de escada. Eu gosto de falar que serve de pista, né? Depois que o avião decola, ela fica lá no chão. Mas a pista foi ela. E aí a gente vai falar de política preocupada assim com o relógio, porque está na hora de dar papar o filho e levar na escola. A gente vai falar de política. Não é assim que é a vida da gente? Então, gente, a gente tem mulheres, não é? A gente tem mulheres muito aguerridas que vão para a luta e falam assim, olha, eu tenho o mesmo grau de instrução que você, eu tenho a mesma igual. Eu posso igual. Eu quero igual, né? Eu quero sair da minha zona de conforto. E aí, Eliana, eu te peço para falar com a mulher aí que está em casa que ela precisa. E olha, e eu ficava muito chateada que antigamente a gente ia para assim, o papo de calcinha, mesmo para falar de política, outras coisas, e só tinha mulher. Eu falo, gente, tem alguma coisa de errado. Porque a mulher já sabe que eu preciso, mas quem tem que estar aqui nessa plenária é o homem. É o homem, com certeza. Porque como é que eu vou discutir só com você que concorda comigo? Eu vou discutir o quê? Eu vou negociar o quê? Não tem que negociar, você sabe que eu preciso. Então, mulherada, chega de mulher falar para mulher. A mulher tem que falar para homem. A gente tem que ter zonas mistas. Meu marido fica bravo, mas eu já desconfio de entidades que só tenham homens. Eu já fico preocupada. Eu falo, não quero ir não. Mulher só serve para fazer figuração. Não vou. Porque a gente tem muita opinião, né? E a gente lutou muito para isso. Eu acho um pecado, por exemplo. Então a gente tem hoje um movimento... Nós temos mulheres maravilhosas. Imagina uma Marta Rocha sendo secretária de segurança. Pensa. Jesus amado, uma coisa que você só pensa para homem. Eu acho também. E a gente já tem desde os primórdios, não sei se a tua câmera pega, mas eu estou aqui debaixo de Madre Teresa, coisa maravilhosa. O cenário está lindo, aliás, parabéns. Muito obrigada, é novo. Eu até quero agradecer a Ultra que hoje chegou, estava fazendo. Eu estou com um cenário novinho, folha. Tá lindo. Opinião que sempre tive. Muito obrigada, meu amigo Átila Dodzi, da Ultra Comunicação. Isso aqui tudo é para vocês, mas que o Átila fez com muito carinho. Então, mas não é? Nós tínhamos Madre Teresa, a gente tem lá a guerreira que morreu lá na Amazônia lutando, com certeza. Né? Quer dizer, então, esqueci o nome dela agora, Freira, enfim. Mas a gente tem mulheres maravilhosas e temos nós que saímos todos os dias de casa e vamos para a anônimas. Anônimas. Então, assim, a gente precisa ter voz, a gente sabe o que nós precisamos. Então, assim, eu fico falando na minha casa e por onde eu passo, né,
que a mulher, ela precisa se dar o direito de ser mulher também. Ela não precisa ser igual ao homem para ter os direitos dela. Aliás, muito pelo contrário. A gente lutou pelo direito de ser mulher. De ser feminina, de usar salto, de usar batom e mesmo de ficar bonita. Mesmo e ser assim, uma trabalhadora competente. Isso, ir para a mesa de negociação. Sim. E, por exemplo, né, no meu caso, e bater na mesa. Com certeza. Né? Eu acho muito engraçado quando as pessoas me veem assim, Bibi, não sei o que, e eu tenho esse codinome que pegou e eu acho tão carinhoso e até prefiro, né? Já até estranho quando me chamam de Bianca. Viu, gente? Até estranho. Bibi, não sei... Sim, mas eu faço tudo isso, mas não vem brigar comigo, não, né? Que eu sou boa, eu sei discutir. Não é isso? É. Então, assim, eu sou fã do bom debate, acho maravilhoso os grupos de discussão da internet, que eu até menos ativamente agora por causa do tempo, mas adoro participar. Eu acho que é isso, eu acho que a gente precisa ter o histórico de começar a debater, de começar a falar, de saber assim, olha, eu existo. Eu existo, sou mulher, certeza. Eu tô aqui. Eu não sou menos que ninguém. Não, e eu quero um cargo também de relevância. Ou então eu quero continuar no meu cargo, mas eu quero ter condições que se adequem a mim. Eu tenho meu filho que eu tenho que pegar na escola. Mas isso que eu estou dizendo, eu quero ter poder exercer o meu sagrado direito de ser mãe. Exatamente. De amamentar o meu filho, de ser negra e gostar do meu cabelo enroladinho. Opa, que delícia falar nesse assunto. Que bom. Olha, de ter a minha pele, que eu acho lindo, detesto ser branquela, viu, gente? Que de ter a minha pele queimada, bonita, de ser fruto de um Brasil lindo lá de trás. Eu quero ter esse direito. Justamente. E ser respeitada e acharem que eu sou inteligente, Bibi. Eu acho também, eu acho que a gente precisa disso, né? Por sorte, eu falo, meu marido diz que eu aliás, um beijo, te amo, né? Que é um grande companheiro, né? Ele e a minha mãe, que é uma mulher também muito guerreira, muito, enfim, maravilhosa, pessoa que eu me inspiro todos os dias, né? Mãe. Então, o que acontece? A gente precisa ter o direito, eu acho que mais de ser mulher. Com certeza. Né? E mesmo assim ter a nossa posição resguardada. A feminilidade não tem nada a ver com isso. Não, nada a ver. E então, eu acho que o que a gente faz lá na Central de Melhor é dar esse espaço. A gente tem uma secretaria da mulher e a gente fala o tempo inteiro, por exemplo, que a gente faz palestras e dá subsídios para terem emendas, por exemplo, dentro dos nossos acordos coletivos, que sejam protetivos à mulher. Com que certeza. sim, é diferenciada. E não é menor por isso, aliás, muito pelo contrário. Mas é uma questão física, é isso. Um homem pode pegar 30 quilos, eu não posso. Mas intelectualmente eu não tenho nenhum tipo de deficiência. Né? Vamos dizer assim, a minha diferença, e a diferença é salutar, e eu posso física. ter uma jornada estendida, bonitona. Não é isso? Que às vezes eles não conseguem tanto quanto a gente. Justamente. Porque nós somos esposas, mães, donas de casa e profissional. Então, assim, E exercemos todos com muita alegria, né? Exatamente. Então, o que a gente luta na realidade é que para que essas questões práticas elas possam ser divididas igualmente. Vejam, Eliana, de novo volta essa palavra, o que a gente quer é colocar na balança que ela fique equilibrada. Com certeza. E aí, por isso, e para colocar na balança, né, eu sempre escuto assim, eu sou tão contra essa questão da diferença, porque eu vou fazer marcha de mulher, vou fazer marcha de mulher negra, vou fazer não sei o quê. Sabe que eu também pensava assim, mas eu fiquei percebendo, olhando o cerne da questão, que se eu também negar que eu tenho um problema, eu não luto por ele. Não é verdade? Verdade. Se eu esconder debaixo do colchão, não adianta, né? Então, a partir daí, a gente cria movimentos que são lindíssimos, por exemplo, que vão falar o seguinte, olha, existe o problema sim, eu faço parte dessa categoria que quer lutar para que esse problema realmente não exista e que aí as questões possam ser realmente pontuais, que todo mundo possa ser igual. Aliás, esse é o mundo que eu quero, é por isso que a gente luta. Por um mundo melhor, mundo de coexistência pacífica. Eu acho. Dentro de coexistência pacífica, a gente segue as orientações da ONU também. Aliás, as centrais sindicais, elas estão ligadas, por exemplo, a entidades internacionais fortíssimas, como a OIT. A gente, infelizmente, não segue algumas convenções que deveríamos seguir, mas a gente está lá sabendo de tudo juntinho. Orientação da ONU, orientação nossa. A gente tem dentro da minha central hoje, por exemplo, a Secretaria da Diversidade Humana. Ai, adoro. Maravilhoso. Adoro. Meu diretor, me avisa um pouquinho antes que eu quero falar do programa que a Bibi vai fazer aqui, tá?
Ah, tem 5, ainda tá. Que eu quero falar do seu programa, que vai ser um segredo, mas a gente pelo menos já pode avisar que você vai estar aqui. Exatamente. Então, a questão da diversidade humana, os transexos, por exemplo, eles precisam trabalhar. É lógico, Eliana, que eu estou falando muito en passant, meio que metendo o bedelho, porque a gente tem gente dentro da nossa cidade, muito mais da nossa preparada para falar desse assunto em particular. Eu sei. No entanto, que na verdade nós lutamos, e realmente é uma condição de um todo, é dizer o seguinte: eu posso, você pode, ele pode, independente da orientação que nós tenhamos. E a orientação, eu não falo só sexual, não, eu falo religiosa, étnica, todo tipo de orientação. Eu sou igual a você. Eu sou solteira, você é casada, fulano é isso, fulano é aquilo, eu sou mulher, você é homem. Ou seja, não interessa, eu sou um ser humano. Eu posso trabalhar. O ambiente de trabalho, que é o caso que nós tem estamos falando, tem que ser favorável. Ele tem que ser favorável, ele tem que dar condições iguais de eu lutar pela minha vaga, seja eu como for. Bonita, feia, bem vestida, que eu não tenha roupas muito finas. Eu, por exemplo, tenho várias fotos, né? Facebook, Instagram é uma coisa que eu gosto muito. Eu utilizo, eu acho que a gente tem que utilizar, assim, a nosso favor. Com certeza. Né? Por exemplo, de turbante, que é uma coisa que eu adoro. Ah, também adoro. Adoro turbante, acho maravilhoso. Acho que adoro. Né? Então, assim, tenho amigas maravilhosas. Bom, eu tenho que citar a Ana Cristina Duarte, da CEPI, que faz um trabalho maravilhoso, país afora. Né, levando a imagem da mulher negra às alturas. A gente tem ontem, por exemplo, eu estava... Artistas de televisão que estão usando aquelas faixas agora. Tem uma criança na novela que está terminando agora, um bebê que está com uma faixinha no cabelo, a coisa mais linda do mundo. Você quer ver uma coisa? Eu fico assim, eu realmente estudo quase que o tempo inteiro que eu posso, ou eu estou estudando. E ontem, preparando, né? A gente nunca sabe nada, é a primeira premissa que eu sigo. Então, a gente está sempre estudando, vendo uma coisa ali e outra colar. E aí eu vi o primeiro dicionário de cidadania virtual, e aí eu estava vendo uma matéria, me interessou, e quando eu abro lá, eis que dou de cara com uma teresopolitana, uma advogada linda, Ana Carolina. Não me recordo o nome dela, mas é filha de uma grande advogada de Teresópolis, e ela estava lá dando o parecer dela a respeito da qualificação do jovem negro, a coisa mais linda do mundo. Eu me sinto realmente envaidecida quando a gente tem essas mulheres falando em prol. Aqui a gente fala da doutora Inês, por exemplo, Inês Joaquina, que foi uma grande mulher que conduziu a Secretaria do Idoso, da Infância, Juventude do Idoso, brilhantemente. Segurava aquelas crianças aqui, no pulso. Eu realmente fico chateada hoje quando eu olho realmente para o nosso cenário político municipal e não vejo nenhuma mulher. Também não gosto disso. Não gosto. Assim, não me agrada. Né? Então, assim, o que eu vejo, o que eu realmente quero é que a gente aposte nas nossas mulheres. Com certeza. Não é porque uma não deu certo, né? É que a gente não vai apostar nas outras, nas demais. Bora brigar por isso? Bora brigar para que a gente tenha voz. Olha aqui, você que está aí vendo a gente, bora brigar. Olha só, o meu tempo está terminando e eu preciso falar da Bibi. A Bibi vai ter um programa de meia hora, ela vai responder questões importantíssimas e ela vai fazer um show. Já estamos delineando como vai ser. Já tem nome? Não tem nome. Espera só um pouquinho. 2 semanas ou 3, mais ou menos, ela vai estar aqui. Eu acho que Encontro com Bibi vai ser um espetáculo. Mas eu já estou sugerindo, mas tudo bem, deixa quieto. Olha só, ela vai estar aqui para falar, e quando você tem perto uma mulher inteligente, uma mulher que sabe, que gosta de fazer bem feito, é muito bom. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu vou ficar muito orgulhosa em ter você como colega aqui e vou amar. Obrigada pelo programa de hoje. Eliana, nossa, muito obrigada, senhora, que delícia. Né? Vai ser um programa, eu realmente fiquei surpresa com o convite, foi um grato convite. A gente vai falar muito de sindicato de trabalhador. Isso. Né? Que eu acho que é um assunto... Podemos receber perguntas, né? Você vai disponibilizar. Vocês vão saber de tudo direitinho.
Sem dúvida. E eu acho que, na realidade, assim, eu não me considero a doutora em nada. Eu acho que o assunto do trabalhador, o principal recado é um assunto meu, é um assunto seu, é um assunto de todos nós. Mas é um assunto que você entende bem. Sim, então, até pela experiência. Você vai poder esclarecer a minha, a sua, a dele, a de todos, as dúvidas exatamente, de todos. porque a gente vive um pouco mais, mas o que eu quero dizer é o seguinte, lute você também, porque na realidade é um assunto de todos nós, do dia a dia. Obrigada, é sempre um prazer estar com você. Obrigada, amei. Adoro essa mulher, ela é um espetáculo, ela me dignifica, ela me dá orgulho em ser mulher, coisa que eu gosto muito. Muito obrigada a você que está sempre me acompanhando aí do outro lado da telinha. Na próxima semana eu volto com um programa tão interessante quanto esse. Obrigada, até lá. Dream.